Oi, professora, tudo bom? Eu vou falar um pouco sobre os artefatos culturais das pessoas surdas. Inclusive, os artefatos culturais das pessoas surdas é uma forma em que o surdo vê o mundo, vê as suas perspectivas, como o surdo pensa, como ele age para modificar o mundo, para que esse mundo se torne mais adaptável às suas necessidades. Eu escolhi falar sobre dois artefatos que são o familiar e o político. Algo que me chamou muita atenção e que eu não sabia é que quando uma família de pai e mãe surdos tem um bebê, eles descobrem que esse bebê também é surdo, eles ficam muito, 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 muito felizes. E assim, eles veem como não existe barreira dentro da família, eles conseguem ensinar, acompanhar o crescimento sem ter essa barreira entre eles. Inclusive, eu andei pesquisando mais sobre e descobri uma história de uma garotinha de 5 a 6 anos, mais ou menos, que me chamou muita atenção. Pois ela foi passear no parque um dia com sua família, a sua família todos eram surdos, e lá ela viu várias crianças e ela ficou bem contente. Vou brincar com elas, aí a menininha foi até lá e começou a fazer os sinais, tentar se comunicar com as crianças. E ninguém respondia, ninguém estava entendendo nada. Ela foi falar com a mãe dela. Mãe, eu conversei com aquelas crianças, ninguém tá respondendo, o que tá acontecendo? E aí a mãe dela foi explicar para ela que aquelas crianças, elas não sabiam língua de sinais e que elas não conseguiam se comunicar. Aí a menininha até disse, nossa, coitadas, elas não sabem se comunicar. Aí, depois de um tempo, depois que ela cresceu, ela descobriu que a família dela, que é de surdos, era a minoria e que a maioria eram pessoas ouvintes. Depois de um tempo, depois que ela cresceu, claro, que ela descobriu isso e ela ficou assim bem chocada, né? Essa história me chamou bastante atenção. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os artefatos culturais políticos. É um pouco difícil falar sobre política e não envolver história no meio, né? Antigamente tinha-se uma história muito errada sobre os surdos. Achavam que se eles não adquirissem linguagens, eles mereciam ser castigados, considerados loucos, dignos de piedade. Alguns eram até abandonados e sacrificados. Aristóteles, um famoso filósofo, ele acreditava que se as pessoas não falam, elas não pensam, e se elas não pensam, elas não podem ser consideradas humanas. Ainda no século XVI, Girolamo Cardano incluiu-se que a surdez não prejudica o aprendizado e os surdos podem aprender a se expressar e a escrever. Ainda no século XVI, Pedro Ponce Leão fundou a primeira escola de surdos na Espanha e desenvolveu sinais metódicos. Já no Brasil, a primeira instituição surda foi fundada em 1985 no Rio de Janeiro. O INES, Instituto de Educação dos Surdos, que existe até hoje. O espaço cultural mais conhecido são as associações. No início, essas associações dos surdos, elas tinham exclusividade em ajudar uns os outros, até porque naquela época existia um baixo padrão de vida. Hoje, o principal objetivo dessas associações surdas é a política, onde nessas assembleias de surdos eles se juntam para debater interesses comuns, lutando então por seus direitos judiciais e de cidadania. Só isso mesmo, obrigada.